fartaram-se, repartindo-os de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, os abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para o distribuírem. Eles também repartindo 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. Vamos ler juntos? Todos comeram e se fartaram. Pensa no almoço, vai. Vamos ler de novo? Todos comeram e se fartaram. Graças a Deus, irmãos. Quem vai comer, diga glória a Deus aí. Tome o seu lugar, graças a Deus. A nossa vida é por demais corrida. Nós vivemos em um tempo em que às vezes nós não temos muito tempo para poder parar. É uma correria. Estamos aqui, daqui a pouco já estamos projetando em realizar, em fazer muitas coisas. Domingo, então, é um dia muito corrido para o servo de Deus, não é verdade? É um dia em que nós planejamos em vir para a escola dominical, hoje sendo Santa Ceia. Daqui a pouco, tenho certeza que alguns vai pegar aquela macarronada, aquele frango, e já está esperando, frango assado com batata. Dizem que barriga de pastor Marcelo, é cemitério de frango, porque todo final de semana é frango assado. Meus amados irmãos, quem está vivo, diga glória a Deus. A vida é por demais corrida. São Paulo, estive agora em São Paulo, é uma correria, o trânsito por demais, aquela correria. Aqui no Rio de Janeiro também estamos aí nessa correria, não é verdade? E assim a nossa vida, e não temos às vezes tempo para parar, meditar, refletir. Foi necessário que acontecesse o que tem acontecido através de uma pandemia. Estamos em quarentena agora para poder refletir em algumas coisas, para poder parar, avaliar alguns conceitos, para poder rever também algumas coisas que estavam fora do lugar. Então esse é um tempo em que o Senhor Deus Todo-Poderoso está preparando para nós. E nós temos que ser muito sensível a este momento. Como igreja de Cristo, temos que ter sensibilidade para poder organizar algumas coisas. Passe a fazer aquilo que você não fazia, desde que aquilo que você não fazia não vinha contribuindo para o bem. Então faça sempre agora o melhor, com mais organização, porque o texto que ora nós lemos aqui, nós podemos observar que havia uma grande multidão. E essa multidão, eles já estavam naquela correria do seu dia a dia. Cada um tinha os seus compromissos pessoais, cada um tinha os seus afazeres, cada um tinha a sua vida, o seu planejamento, cada um já tinha planejado em fazer alguma coisa neste dia. Na verdade, quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente o quadro da igreja de Cristo também, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos atravessando. Porque quando o povo se encontrava exatamente neste quadro, que foi pintado, em que o escritor Marcos está nos relatando, eu posso ver exatamente os dias atuais. Por quê? Muitos iam e vinham, cada um tinha os seus compromissos, mas quando perceberam que Jesus havia ele saído de uma praia, entrado em um barco para levar ou para estar em outro lugar, a multidão deixou de fazer o que estava fazendo. A multidão deixou de fazer aquilo que certamente havia planejado, porque agora o mais importante era a atenção dada a Jesus. Então, na verdade, eles deixaram de fazer o que estavam fazendo, porque agora Jesus, ele, como sempre, o primeiro lugar, o número 1, roubando a atenção daquela multidão, e eles passaram a seguir a Jesus a pé. Não tinha carro, não tinha automóvel, não tinha nem jegue, mas o texto diz que eles passaram a seguir a pé. O que me chama a atenção é que Jesus está entrando no barco, mas a multidão está indo a pé. Jesus está no barco, a multidão está indo a pé. Me ajuda a pregar, vai. Jesus está indo no barco, a multidão está indo. Quem chegou primeiro, Jesus ou a multidão? Quem chegou primeiro foi a multidão.
A multidão estava tão assim naquela correria, pastor, estava tão assim aflito, angustiado, e cada um querendo os seus próprios interesses pessoais. Mas quando então percebeu que ali estava Jesus, deixou de fazer o que estava fazendo para poder seguir Jesus. Observe o texto. O texto vai dizer que o lugar era solitário. Jesus chama os discípulos à parte, um lugar solitário. Mas a multidão está, eles perseguindo Jesus. Chegaram primeiro, nós cantamos assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Só que nesse texto diferente, eles estavam correndo, tão aflitos, que chegaram primeiro que Jesus. Eu vejo um desespero, uma fome de ouvir. Eu vejo um desespero, uma fome de poder parar, para poder aprender mais uma vez um sermão com Jesus. E Jesus, quando começava um sermão, ele não parava, emendava sermão. Você se lembra quando Jesus ele pega aquela multidão, ele prega 4 sermões em um culto? Você estaria disponível para ouvir Jesus 4 sermões em apenas um culto? Ou seja, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Diga glória a Deus por isso. Eles chegaram primeiro, eles estavam querendo ouvir Jesus. Jesus, quando está saindo do barco, vê a multidão. Jesus está pintando um quadro desta multidão. Ele diz assim, expressa dessa forma: e eram como ovelha sem pastor. Jesus está dizendo que aquela multidão que está indo e vindo, e parou para poder ouvir, chegando primeiro, Jesus está dizendo, e eram como ovelha sem pastor. O que é isso? Porque na verdade eles não tinham a direção, eles não tinham um mentor, eles não tinham um líder, eles não tinham ninguém para conduzi-lo. É o quadro, o retrato de um mundo que nós estamos atravessando, da multidão que nós temos aí no século 21, pessoas alienadas, pessoas desesperadas, pessoas aflitas, pessoas em busca de paz, em busca de uma resposta por causa de uma pandemia, por causa de um vírus. A sociedade não tem resposta, o governo não tem resposta. Não, mas agora vem a vacina e vai resolver o problema. Irmãos, vai atingir apenas algumas pessoas, somente 5%, no máximo 10%. Quem sabe na segunda, terceira, nós estaremos aí sendo vacinados. Mas a verdade é que estamos em um campo de batalha, estamos em um campo, em um ringue, estamos enfrentando um inimigo, estamos em busca de uma esperança, estamos em busca de uma solução, estamos em busca de algo que possa preencher o vazio, e muitas pessoas estão assim, é porque há uma aflição muito grande, uma angústia muito grande, há um aperto muito grande, mas eu quero bendizer o nome daquele que é o Todo-Poderoso, que estamos aqui nesta manhã, porque encontramos Jesus aqui neste lugar. Quem comigo concorda, levanta essa mão. Eu sei que essa máscara às vezes impede você dar um glória para ele, mas levanta essa mão e abre a tua boca e dá um glória, porque estamos aqui. Chegaram primeiro, e Jesus está pintando o quadro da multidão, e eram como ovelha sem pastor. E na verdade muitos iam e vinham, naquela correria da sua própria vida, em busca dos seus próprios interesses pessoais. Mas quando perceberam que era Jesus, eles pararam, porque Jesus merece a atenção. Você pode estar fazendo muitas coisas importantes para preencher a sua própria vida, ou quem sabe resolver algumas questões mal resolvidas. Mas quando você percebe que Jesus, ele está ali, eu tenho certeza que você vai parar para poder dar atenção a ele. Paramos hoje aqui para poder ouvir a sua palavra. Quem está comigo, diga glória a Deus por isso. Jesus então, ele sai do barco. E ao sair do barco, ao perceber que a multidão está o aguardando, o texto vai dizer que Jesus conduz a multidão à parte, ao lugar deserto. Jesus conduz essa multidão para um lugar à parte, um lugar deserto. Quem levou a multidão aflita, angustiada, desesperada para o lugar deserto foi Jesus.
É por isso que às vezes nós temos que parar um pouco, sabe? Deixar de correr tanto. Deixar de conquistar um pouco as coisas pessoais, as coisas materiais, aquilo que nos rouba a paz. Porque se você não parar nessa correria, Jesus vai te levar para um lugar deserto para ministrar uma palavra, porque você precisa parar um pouco. Alguém está entendendo ou não está entendendo? Eu tenho que desenhar? Porque já que estão correndo, indo e vindo, não param, Jesus leva a multidão para um lugar deserto e ministrar. Para ministrar uma palavra, para falar acerca do reino. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é harmonia. O reino de Deus nos traz felicidade. Por isso que nós precisamos parar diante dessa situação. Você já percebeu que quando aconteceu a primeira vez, quando veio, tenho certeza que muitos ficaram angustiados e aflitos, quando veio o vírus e as portas se fecharam, e muitos disseram: a igreja está fechada. Porque na verdade quem tem que falar, fala porque fecha, fala também porque abre. Mas a igreja fechou aonde vamos cultuar. Mas a igreja fechou as portas se fecharam de um templo. Mas a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior, ele estava fervendo para estar e participar de um culto de Santa Ceia, para bem dizer e dizer: Deus, muito obrigado, porque hoje eu posso assentar na mesa e participar de um banquete, e eu posso celebrar a vida. Quem pode celebrar a vida nesta manhã, queridos? Quem pode celebrar porque está vivo? Quem pode celebrar porque está com saúde? Quem pode celebrar porque o vírus, se ele te pegou, você escapou? Quem pode celebrar porque você está aqui seguro, abrigado, blindado, refugiado? Você tem promessa, e a promessa de Deus vai alcançar a tua vida. Tudo que nós queríamos. Tem crente que estava orando: Deus, eu quero, tudo que eu quero é estar na igreja e poder glorificar. E temos tempo agora para glorificar. E às vezes a máscara esconde, você não dá glória, não dá aleluia. O que está acontecendo? É tempo de reavaliar os conceitos e não ser o que você era, e ser melhor. E eu tenho certeza que esse tempo vai passar, mas a vitória é certa. Jesus está ministrando a multidão. E quando ele começa a ministrar, ele vai ministrando, é como se fosse uma fonte inesgotável. Aí Jesus percebe algo que os discípulos não perceberam. Ele percebe algo que também a multidão não deu conta que estava acontecendo. Mas ele percebe que aquela multidão está com fome. Quem viu? Jesus. A visão de Jesus para aquela multidão: primeiro, eram como ovelhas sem pastor, sem direção. O mundo está assim, sem direção. O mundo está alienado, em busca de uma solução para um problema mundial, para uma crise mundial. E é a alienação das nações, e é um leque para outros vírus que há de acontecer. Esse é apenas um de muitos outros que vai acontecer. Mas Jesus, ele tem a segunda visão da multidão. É que eles estão com fome. Você já andou com alguém com fome do seu lado? Já caminhou com alguém com fome do seu lado? Passando da hora de almoçar, meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas. Porque o texto diz que as horas eram avançadas. Há 2 coisas no texto que me chamam a atenção aqui, dentro desse contexto. Primeiro,
Jesus leva para o deserto para ministrar. Segundo, horas avançadas. Porque quando você vai para o deserto, até enfrentamos o deserto. E quem nunca teve o seu deserto? Quem nunca passou o seu deserto? Quem nunca enfrentou o seu deserto? Quem nunca vive o seu deserto? Cada um tem o seu deserto. Mas deserto não é lugar de encontro. Deserto não é lugar de fazer amizades. Deserto é lugar de você conhecer quem você é. Eu vou repetir. Deserto é lugar de você saber quem você é. Não, aponte para alguém, porque isso aqui é forte, vou explicar. Diga para alguém, deserto é lugar de você saber quem você é. Porque só quem passa pelo deserto sabe quem é. Só quem passa pelo deserto descobre a sua verdadeira identidade. Só quem passa pelo deserto sabe muito bem o tempo de solidão, um tempo de prova, mas também um tempo de exaltação. Todos os grandes homens na Bíblia passaram pelo deserto. José passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Mas deserto não é para você receber aplausos. Deserto não é para você fazer amizades. É no deserto que você vai conhecer quem são os seus verdadeiros amigos. Aleluia. Se você não passou, um dia você vai estar. Agora, passar pelo deserto e as horas avançadas, passou da hora. Porque enfrentamos deserto, mas quando as horas é avançada, é porque já estamos nos nossos limites. Já não estamos mais suportando. Já não estamos mais resistindo. Já estamos debilitados. Já estamos entregando os pontos. Porque as horas estão avançadas. Porque todos aqueles que passam pelo deserto têm as suas necessidades. Isso aqui é a revelação de Deus. Eu não sei qual o tipo de necessidade no seu deserto. Mas a multidão teve fome. Porque todo aquele que passa pelo deserto tem a sua necessidade pessoal, seja qual for, financeira, material, espiritual, seja qual for, levanta a mão, que eu recebi de uma profecia, levanta a mão quem crê em profecia. Não, só se você crê em profecia. Eu não sei qual tipo de deserto que você está passando, mas Deus manda lhe dizer que nesta manhã Ele vai suprir todas as suas necessidades. E só se você acredita, fecha essa mão e dá um glória a Deus. Jesus viu que aquela multidão estava com fome. Quem viu foi Jesus. Quem descobriu? Jesus. Só que tem uma coisa. Quando ele percebe que a multidão está com fome, ele entra em ação. Porque não adianta apenas você ver que alguém precisa e não ajudar. Porque Jesus não é igual eu e você, que às vezes olhamos, vemos que alguém está precisando. E às vezes, Mas Jesus não. Quando ele percebe que a multidão está com fome, ele entra em ação. O que ele faz? Ele chama aqueles que estão ao seu lado, porque é sempre assim. Nós queremos contar com alguém que está sempre ao nosso lado, nos momentos de dificuldade. Sim ou não? Sim ou não? É sempre assim. Estenda as mãos para alguém. Me ajuda, por favor. Me empresta 100 aí. 100zão. Se eu não pagar, bota na conta de Jesus. Jesus, então, ele chama quem está do seu lado. E ao chamar os discípulos, é forte. Porque nem sempre no deserto, a ajuda vem de quem você pensa que pode fazer alguma coisa por você. Discípulos,
para dar ao povo o que dar de comer. Só que os discípulos não tinham. Porque nem sempre quem tem é quem está ao seu lado, nem sempre quem tem é quem anda com você, nem sempre quem tem é quem tem, assim, sabe, lhe conhece, nem sempre quem tem é quem frequenta a sua casa, nem sempre quem tem é quem... Mas as coisas de Deus nem sempre é da forma que a gente pensa, da forma que a gente quer, porque Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus usa quem Ele quer, Deus usa de perto, e Deus também pode usar de longe, assim que Deus faz, para confundir quem está perto. Deus vem e Ele trata com alguém que está de longe, oh aleluia. Aí eu vejo algo interessante no texto, porque Jesus, Ele teve as suas decepções. Porque no deserto também nós enfrentamos e temos também decepção. E quem não tem e quem nunca teve decepção na vida? Passando pela prova, pela moeda, pelo funil, passando por situação difícil, por crise. Aí você espera a ajuda de quem pode fazer, quem pode ajudar, quem pode estender as mãos. Não aparece, não vem. Aí você, misericórdia, Jeová. A prova é muito grande. Porque quem podia não estende as mãos, quem podia não ajuda, quem podia não está nem aí, não está nem aí. Mas escute isso aqui. Decepção ele teve. E quem nunca teve decepção na sua jornada, na sua caminhada? Quem nunca se decepcionou na vida? Quem nunca se decepcionou quando pede ajuda a alguém, quando pede um auxílio a alguém, quando pede conta que alguém possa lhe ajudar? Quem nunca se decepcionou na vida? Eu poderia contar vários exemplos. Mas quem nunca teve esse momento? Em cair enfermo em um leito, e às vezes um telefonema e você escuta um não. Às vezes enfrentando uma crise, você pede ajuda a alguém e você escuta um não, e sabendo que alguém pode, porque Jesus, Ele estava testando aqueles que estavam ao seu lado, porque nem sempre Ele pede, sabendo, reconhecendo que pode, mas Ele testa. Jesus sabia que eles não tinham, mas estava testando eles, para ver a ação deles, a atitude deles. Porque tem pessoas que não têm e não faz nada, mas eles não tinham e fizeram alguma coisa. Alguém está pegando essa palavra? Tem pessoas que não têm e falam assim, não, eu não tenho agora, mas peraí, eu vou procurar alguém, eu sei que tem. Mas tem aqueles que não têm, cruzam os braços e isso aí é prova para ele passar sozinho. Isso é vento para ele passar sozinho. Isso é ele com Deus, não vou entrar nessa. Se ele está com fome, o problema é dele. Eu tenho para mim. Diga, Deus está falando. E os discípulos nada puderam fazer, de sorte que tiveram a ideia. Porque às vezes na crise, no deserto, vem uma ideia. Vem uma luz. Deus dá uma direção. Deus dá um norte. Você não tem naquele momento, vem uma ideia. Opa, eu não tenho, mas vou sair em busca de quem tem. Olhe para cá. Alguém está do lado de Jesus. Alguém sai do lado de Jesus e vai no meio da multidão. E ao chegar no meio da multidão, o texto vai dizer que gritaram no meio da multidão: encontrei! Gritaram no meio da multidão. E a multidão ali era mais ou menos, porque era contar apenas homens, 5.000 homens. Mas se cada homem fosse pelo menos ali 3.000, se fosse casado, naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha rede social. Então era fazer filho.
Devia ter pelo menos ali umas 30 mil pessoas. E sai no meio da multidão e grita: encontrei! E alguém do lado de Jesus pergunta: encontrou o quê? Encontrei um menino. O que ele tem? Cinco pães, espera aí, vou contar, hein? 5 pães e 2 peixinhos. Contou. Alguém vai contar, alguém vai pegar essa palavra, ó. Alguém vai contar no meio da multidão o que você tem. Estou pregando revelação, tem gente que está me olhando. Escute bem isso aqui. Alguém vai contar no meio da multidão. A multidão vai ouvir o que você tem. A multidão vai ouvir o que você tem. A multidão vai ouvir o que você tem. Alguém vai desprezar e vai dizer: mas é pouco porque está na tua mão. Mas quando chegar na mão daquele que pode multiplicar, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quando alguém contou o que ele tinha, alguém que estava do lado murmurou e disse: mas 5 pães, 2 peixinhos para alimentar a multidão, porque não era apenas uma multidão, era multidão com fome. Não era apenas uma multidão, mas era uma multidão com fome. Todos, o texto diz, todos tiveram fome. Eu não sei quantos tem aqui, mas imagine todos aqui com fome, irmãos. Se fosse alimentar essa multidão aqui, teria que ser pelo menos aqui umas 10 toneladas de churrasco. E o menino aparece com 5 pães e 2 peixes. Ah, irmão. Sabe, tinha um grupo assim natural no meio com Jesus, disseram: mais 5 pães, 2 peixes para alimentar essa multidão. Não vai dar certo. Mas não vai dar certo. Aí Jesus, então, ele teve uma decepção com os discípulos. Mas Jesus ficou surpreso quando percebeu que no meio da multidão tinha um menino e tinha alguma coisa, e o que ele tinha, ele ofereceu para poder abençoar a multidão. Você vai entender agora o texto, porque nem sempre a ajuda vem de quem está do lado, às vezes a ajuda vem de quem está no meio da multidão. Oh, aleluia! Aquele menino, ele não falou antes o que ele tinha, porque se ele falasse antes o que ele tinha, alguém ia tomar dele. Porque até aquilo que você tem o tempo certo para você falar o que você tem. Porque se você falar antes do tempo aquilo que você tem, alguém pode tirar a sua bênção, tirar o que você trouxe aqui nesta manhã. Para você entender, quem tem nunca fala que tem, espera o tempo para dizer que tem. E quem não tem, fica com inveja de quem tem. Mas se você tem hoje aqui alguma coisa, levanta essa mão, abre essa boca, glorifique a Deus, porque temos que ter alguma coisa. Porque todo aquele que não tem, tem inveja de quem tem, vai sempre falar de quem tem alguma coisa. E se Deus te deu alguma coisa, então Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Alabando que nasce. Oh, não, levanta essa mão, o som de Deus aqui, levanta. Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Você está escondido no meio da multidão, ninguém te viu, mas Jesus está aqui, Ele está te vendo. Adore o nome dEle. Lavando. Aleluia. Já percebeu que é sempre assim? Tem sempre alguém que vai ser do contra. Tem sempre alguém que vai se levantar. Só que o mais importante é você surpreender Jesus. Que aquele menino deixou Jesus assim, de queixo caído.
Porque ele esperava que um discípulo tivesse alguma coisa. E não esperava que alguém, no meio da multidão. Só que tem algo interessante no texto. É que eles contaram 5 pães é a soma de... Não, fala forte aí, vai. Vai. Quem falar mais alto vai ganhar um livro. Empatou. Tudo que Jesus queria era o suficiente para fazer milagre. Eu ouvi um aleluia do pastor aqui, irmãos. Vai nessa que é bom, vai. Escute, tudo que Jesus queria era o suficiente. Diga para alguém, Jesus não quer. Não, diga para alguém forte, vai. Jesus não quer nem mais, nem menos. Ele apenas quer o suficiente que você tem. Deixa eu ver quem tem aqui. Deixa eu ver quem tem aqui. É pouco para algumas pessoas, mas é o suficiente. É 5 pães, 2 peixinhos, apenas, mas é o suficiente. É melhor do que não ter. É melhor ter o suficiente do que não ter. Tem gente que não tem nada e só tem murmuração. Diga glória a Deus, fala, não é comigo, Jesus. O texto vai dizer que pegaram 5 pães, 2 peixes e levaram até Jesus. Por que tem coisas em nossa vida que não é abençoada? Vou encerrar já. Por que tem coisas em nossa vida que não é abençoado? Porque está em nossa mão. Porque nós queremos reter. Estamos segurando. É por isso que não acontece bênção. É por isso que Deus não multiplica. Na hora da oferta é os R$2. Todo culto. Não o pão nosso de cada dia. É os R$2 cada dia. Na campanha do quilo, é 1 quilo de toda a campanha. Por que tem coisas em nossa vida que Deus não abençoa como poderia abençoar? É porque nós retemos, seguramos e não colocamos na mão de Jesus. Isso aqui é profético. Pega o que você tem e coloque na mão de Jesus. Salário é pouco, mas Deus vai multiplicar. Oh, aleluia. Eu estou sentindo de Deus aqui uma palavra revelada para dizer para uma pessoa que recebe, levanta a mão. Eu sei que são tantas, mas eu quero declarar em nome de Jesus: a farinha da panela vai ser multiplicada, o azeite vai ser multiplicado, Deus vai te prosperar. Esse ano ainda, Deus vai virar o teu cativeiro, a tua sorte vai mudar e vai ser o melhor ano da tua vida. Quem acredita? Estou encerrando. Jesus, ele pega os pães, os peixes, ele faz 5 coisas. Eu encerro. Eu só vou falar. Ele pega os 5 pães e os peixes e faz 5 coisas. Primeiro, levantando aos céus, ele dá graça. Agradeça a Deus pelo alimento. Agradeça a Deus ao sair de casa. Agradeça a Deus em voltar para casa. Agradeça a Deus e dobra o seu joelho ao chegar na igreja. Agradeça a Deus porque você está com vida. Agradeça a Deus por tudo. Quem tem motivos para dar graças nesta manhã? Quem tem motivos para celebrar a Deus nesta manhã? Quem tem motivos para adorar a Deus? Dá graça ao Pai. O texto vai dizer que ele pede para que se assente de 100 em 100, 50 em 50. Eu vejo um outro milagre aqui. Isso aqui não é heresia.
Porque deserto só tem sol. Durante o dia, 50 graus. À noite, a temperatura cai, frio. E deserto é terra seca. O povo está no deserto, o texto vai dizer que Jesus preparou para este povo. Se você não der glória, me escandaliza agora. Jesus preparou para este povo relva verde para se assentar. De 100 em 100, de 50 em 50. Profetiza para alguém, diga assim para ele, para esse irmão, para esse campeão. Tem relva verde para você se sentar, celebrar, banquetear e se alimentar. Deus está preparando a mesa. Deus está preparando o ambiente para você celebrar a tua vitória. 100 em 100, 50 em 50, isso aqui é organização. Porque as coisas com Jesus é bem organizada. 100 em 100. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que falaram e não acreditaram são aqueles que Jesus vai chamar para servir. Eu ouvi um é forte ali, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que na hora da necessidade não te ajudou, não estendeu as mãos, não colou com você, não deu nenhum telefonema, não mandou nenhum WhatsApp, mas são esses que Jesus vai chamar para ver você comer, para ver você se alimentar, para ver você encher a pança, para ver você dar glória a Deus de barriga cheia. Quem está comigo aqui nesta manhã, dá glória aí em nome de Jesus. Segunda coisa, 100 em 100, 50 em 50, organização. Jesus faz a terceira coisa, ele chama os discípulos para servir ao povo, porque com Jesus é assim, ninguém enfrenta a fila. As irmãs têm um mistério, as irmãs estão aqui comigo, amém? As irmãs conhecem, pastor, as irmãs têm um mistério de aniversário, de festa, você já sabe também, né? Elas têm uma bolsa, pastora, tem uma bolsa, dentro da bolsa tem uma outra bolsa, tem a bolsa secreta, tem uma sacola. Aí no final, a sacola vem, levar tem um pedacinho aí. Com Jesus não tem sobra, com Jesus ninguém enfrenta a fila, com Jesus não tem. Com Jesus é organizado, porque vão servir. O texto vai dizer que todos comeram, se alimentaram, se fartaram, encheram a pança, barriga cheia, pesado fosse na balança, pão e peixe. Quando ele abençoa, ele faz a quarta coisa, ele vai partindo e vai multiplicando, vai partindo, vai multiplicando, partindo, multiplicando, vai partindo, vai multiplicando, partindo e multiplicando, partindo, multiplicando, partindo. O pão vai crescendo, ele vai partindo, multiplicando, o pão está crescendo, vai partindo e multiplicando, o pão está multiplicando, o pão está multiplicando, ele multiplica pão na sua mão, multiplica pão na sua mão, ele multiplica aquilo que você está colocando na mão dele, ele está multiplicando, 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 levanta a mão, ele está multiplicando, não, levanta para pegar, vai, ele está multiplicando, multiplicando, multiplicando a paz, multiplicando a esperança, multiplicando a saúde, ele está multiplicando. Pega o peixe, vai multiplicando, o peixe multiplica, peixe vai multiplicando, peixe vai multiplicando, ele enche os cestos, chama os discípulos para levar ao povo. Todos comem, se fartam, ele faz a última coisa. Chama o discípulo, estou encerrando, fica de pé em nome de Jesus. Chama os discípulos e pede para recolher as sobras. Porque com Jesus, fala comigo, com Jesus, ninguém leva sobra para casa. Diga para alguém, você não vai levar sobra para casa. Deus tem o melhor para você. Diga, Deus tem pão fresco
Deus tem vinho fresco. Deus tem alimento fresco. Deus tem tudo de melhor para você. Sobra você não vai levar para casa. Recolhe a sobra. E quem vai recolher? Os discípulos. Eles saem para recolher sobra. Onde tem sobra, eles estão recolhendo. Ao recolher a sobra, o texto vai dizer, agora tem que ser o melhor glória, irmãos, porque eu estou encerrando. Porque o texto vai dizer que encheram 12 cestos de pão e de peixe. 12 cestos de pão e de peixe. 12 cestos de pão e de peixe. Se o número 7 é o número da totalidade, da perfeição, o número 12 é o número do povo de Deus. Tem pão e peixe para a sua vida. Tem pão e peixe para a sua casa. Tem pão e peixe para a sua família. Levanta essa mão, quero declarar e profetizar em nome de Jesus. Esse vai ser o ano da multiplicação. Esse vai ser o ano de bênção de Deus para a tua vida e para a tua casa. Esse vai ser o ano que você não vai pedir emprestado. Pelo contrário, você vai ter e vai emprestar. Esse vai ser um ano de prosperidade no teu celeiro, na tua casa e na tua família. Dá um grito de glória se você recebe. Uou! Glória! Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Só se você precisa, levante a mão para o céu. Se você não precisa, mas levante a mão para o céu, assim mesmo você não precisa. Oh, aleluia. Dá uma olhadinha para esse companheiro e fala assim, Deus vai. Diga para ele, Deus vai. Deus vai multiplicar. Diga, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Oh, Deus vai multiplicar. Isso aqui é profético para quem acredita. Vai dando glória com uma aleluia. Fala em língua estranha. Se você é batizado, fale em línguas. Se você perdeu o dom, comece a dar glória. Deus pode tocar em você agora, te dar o renovo que você precisa. Deus pode tocar no teu corpo físico e arrancar este mal, essa enfermidade. É manhã de renovo de Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Arranca o teu melhor glória da alma. Arranca o teu melhor glória. Lavando. Oh, Espírito de Deus, Espírito de graça, de unção, de glória, enche esse lugar, enche a nossa vida, enche a nossa alma, enche a nossa casa, enche a nossa despensa, enche o teu povo com bênçãos espirituais, materiais, financeiras. Derrama sobre o teu povo a prosperidade. Receba de Deus, receba de Deus, receba do alto, receba do alto. Enquanto você está dando glória a Deus como aleluia, Deus está tocando nessa enfermidade. Enquanto você está adorando, Deus está renovando a tua vida. Enquanto você está glorificando, Deus está tocando em alguém da tua família. Há um espírito de morte partindo em retirada agora. Alabando. Oh, aleluia. Oh, só se você quer ser cheio, levanta duas mãos para os céus. Só se você quer ser cheio, levanta duas mãos para os céus. Levante as duas mãos para os céus. Oh, aleluia. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos pela tua palavra. Enche a nossa alma, enche a nossa vida, enche o teu povo nesse lugar. Abençoa o teu filho, Senhor. Abençoa esta família, abençoa aquele que precisa e multiplica em nome de Jesus. Nós te adoramos para sempre. Amém. Diga amém. Diga, a vitória é minha. Aplauda o Senhor com força.